Olá, turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Jamile Reis, eu sou enfermeira, sou professora, né? Tenho especialização em marketing pessoal do profissional e venho aqui trazer para vocês hoje, né, toda a informação de como montar o seu currículo. Então, cola aqui comigo que eu vou mostrar qual aplicativo que eu uso e toda a forma aí, né, de ferramenta de edição que eu uso para fazer aí um currículo ideal. Lembrando, pessoal, né, que essa aula é destinada a todo e qualquer profissional que quer fazer o seu currículo personalizado, fazer um currículo mais autêntico, um currículo que vai demonstrar, né, um pouco mais sobre você. Outra coisa importante sobre o currículo, né, você justamente, antes de preparar, não é somente a formatação e a edição, como você vai digitar, que fonte você vai utilizar, mas qual a informação você vai colocar no currículo. Porque a informação que você coloca tem que causar no seu empregador, né, na pessoa que você entrega esse currículo, a sensação de que teve ali, né, as informações básicas sobre você, né, sobre sua vida profissional, tá, gente? Então, sobre sua vida profissional de uma forma resumida e tem que ser de uma forma atraente, para que o empregador ele observe o seu currículo e pense o seguinte: poxa, esse profissional, essa profissional aqui é interessante, gostaria de saber um pouco mais sobre, né, as habilidades aí que ela vem a ter. Então, justamente eu preparei aqui para vocês, né, um currículo básico de uma pessoa que terminou o ensino médio, tá, gente? É uma pessoa fictícia, certo? Então, com base mais ou menos aí nos currículos que eu venho fazendo edição para alguns alunos, então eu criei mais ou menos aí para atender a necessidade de vocês. Então, basicamente, né, uma pessoa que terminou o ensino médio, que não teve muitas experiências profissionais e que fez o curso, né, de auxiliar de farmácia, e eu vou demonstrar para vocês como falar um pouco sobre essas experiências profissionais, como colocar no currículo e como fazer o seu currículo ser um currículo bonito, autêntico e que transpareça muito sobre você. E não tem como, pessoal, dar errado quando você mesmo faz o seu currículo. Eu faço muita edição de currículo, produzo muito currículo para algumas pessoas, né? Eu trabalho também com isso. Porém, é muito melhor quando você mesmo produz, porque você tem conhecimento de causa, ou seja, você sabe exatamente cada palavra, cada sentimento, por que você resolveu colocar aquela palavra aqui nessa circunstância. Outra coisa também que a gente fala assim, você embeleza uma situação. Nunca mintam no currículo de vocês, mas as informações elas podem ser descritas de uma forma que a pessoa de fato venha a entender, né, e que não seja banalizada aquela sua função. Porque, por exemplo, você muitas vezes é contratado numa empresa para trabalhar, digamos, como vendedor, mas lá você não atuou somente a função como vendedor. Sabemos que existe, né, o que é chamado de desvio de função. Eu não acredito muito nisso, eu acredito que é uma oportunidade que a gente tem de aprender algo novo, né, que não está ali dentro do nosso contrato, tá? Mas aí fica a história para outra situação. Mas enfim, então você faz coisas na empresa, né, que foge um pouco ali do que você foi contratado. Porém, são habilidades que você desenvolveu, mas que você, digamos assim, não tem como provar em carteira que eu executei essas atividades. Então você vai colocar no seu currículo, você vai descrever, tá, ali naquela função. Por exemplo, eu coloco lá qual era a função vendedor. Porém, embaixo eu vou estar colocando ali como foi que eu realizei esse meu tempo ali, né, de trabalho em determinada empresa. Então, só para que vocês tenham uma ideia aí legal, tá? Outra coisa, pessoal, que tá super em alta, tá? São os currículos aí, né, com uma formatação, digamos assim, mais colorida. Outra dica que eu dou também é o tipo de papel que você vai imprimir o seu currículo, certo? Se você vai entregar envelope, a cor do envelope, a textura do envelope, a textura do papel que será impresso, fará toda a diferença. Aí você fala assim, Pro, mas se eu for colocar esse currículo em uma empresa que eu vou ter que cadastrar online, muda um pouco essas regras que você está falando? Sim, lógico que vai mudar um pouquinho, né? Porque aí, de acordo ao site de RH aqui daquela empresa, você vai ter que se adequar ali à situação. Mas bora lá que eu vou explicando para vocês enquanto eu vou fazendo aqui a edição desse currículo. Primeira coisa, eu vou mostrar para vocês, né, como um currículo simples, um modelo simples, tá? Vou trocar aqui a cena para vocês verem, certo? Então, pessoal, esse currículo, né, que vocês estão vendo
é um currículo, né, básico, certo? Esse currículo aqui ainda não foi editado, é um dos modelos que a gente encontra, né, prontinho, tá vendo? Não tá bonitinho? Então é um modelo que a gente encontra aqui no Word. Eu uso o Word para fazer edição de currículo, certo? Pego os modelos prontos que já tem no Word. Raramente eu vou fazer formatar um currículo, um modelo de um currículo. Então, primeiro aqui onde tem o nome, né? Você tem aqui as opções de onde você vai somente encaixar aquilo que você precisa. Por exemplo, aqui tem profissão, setor, link para outras propriedades, online, portfólio e tal. Se eu não preciso disso, eu simplesmente vou fazer o quê? Ó, eu vou apagar. O que é que eu vou botar aqui, Pro? Eu vou botar meu nome. Eu tiro esse nome e vou colocar o meu nome. E aqui eu boto o quê? Aqui eu vou colocar as iniciais. Ou se a empresa pedir e for obrigatório, eu posso estar colocando a foto, tá? Se você me acompanhar aí, né, no Instagram, você vai ver que hoje, né, não é obrigatório mais você colocar foto. É uma questão mais opcional, certo? Mas aqui você pode colocar as suas iniciais, né? Ou você pode colocar simplesmente uma foto aqui, né, se for a pedido da empresa. Outra coisa, pessoal, né, muitas pessoas vai lá e coloca um monte de coisa embaralhada, bota experiência profissional, experiência, né, de escolaridade e tudo mais. Então, aqui é bem simples e objetivo. O objetivo é um textozinho padrão que você vai colocar aqui. O próprio currículo já te diz, ó, objetivo. Para começar, clique no texto de espaço reservado e comece a digitar, seja breve, uma ou duas frases. Clique 2 vezes nas células, ó, da tabela no rodapé para adicionar as informações de contato ou exclua as colunas não desejadas. Então, o próprio modelo que já tem dentro do Word já te dá todas essas informações para você começar a montar o seu currículo. Aqui, né, na parte aqui de experiência, vocês estão vendo aqui eu passando o cursor, a gente já tem aqui, ó, o cargo, a empresa, a data, de e até. Isso vai te ajudar a você não ficar naquela margem, por exemplo. Eu trabalhei 3 meses numa empresa, mas eu comecei a trabalhar em dezembro e fui até fevereiro, né, do ano seguinte. Então, isso quer dizer que no meu currículo eu vou colocar, mas vai ficar só 3 meses ali de experiência? Não, você vai colocar o ano. Então, você vai colocar de 2019 a 2020. Então, dessa forma, não vai parecer que você trabalhou 3 meses, você não vai estar mentindo, porque de fato foi de um ano a outro, e vai te dar a oportunidade de você ser chamado, provavelmente na entrevista de emprego, e se for perguntado, você vai poder explicar um pouco melhor o porquê que aconteceu dessa forma. Mas aqui você vai colocar simplesmente o cargo. Por exemplo, eu posso colocar aqui cargo vendedora, né? A empresa, coloco o nome da empresa, a data eu coloco ó, de 2019 a 2020, só o tracejadozinho. E aqui eu vou resumir as minhas tarefas, né, enquanto eu executei aquela função naquela empresa. Aqui eu posso acrescentar outras empresas que eu trabalhei. É sempre interessante a gente começar sempre, ó, da empresa mais recente para a empresa mais antiga, né? Então, aqui sempre no início, ó, a empresa mais recente, né? Ou a que você trabalhou por último, ou a que você ainda está trabalhando, certo? Outra coisa, a gente fala, mas se eu colocar que eu ainda estou trabalhando, isso pode, de certa forma, já me cortar aí das oportunidades. Então, na parte aqui do resumo, você vai colocar, por exemplo, eu estou trabalhando enquanto vendedor, então eu coloco, ó, estou tendo a oportunidade nesta empresa de realizar tais e tais funções. Então, quando você coloca estou tendo, você está colocando que está onde? No presente. Então, quem está lendo, subentende-se que você está o quê? Está tendo a oportunidade ainda, então você ainda está trabalhando. Aí, se você já saiu da empresa, você coloca tive a oportunidade de realizar tais e tais funções no meu período enquanto profissional nesta empresa. Então, você pode estar resumindo dessa forma. Nessa parte aqui embaixo, a gente vai ter ó, a escolaridade. Você fala, pronto, todo modelo é assim? Não, tem modelo lilás, tem modelo rosa, tem modelo vermelho, tem modelo amarelo, tem de todos os modelos. Mas, basicamente, ele vai seguir esse resumo de informações, talvez só colocado aí em alguma situação um pouco diferente. Ou tá no lado, ou tá do outro, alguma coisa assim. Mas, geralmente, pessoal, são essas informações que serão pedidas no currículo e que são extremamente, somente as necessárias são essas. Tá? Então, você vai colocar, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que vai ficar esse currículo. Então, nas habilidades, por exemplo, você fez um curso de informática básica, né, há, digamos, 2 anos atrás. E você não recebeu o certificado, por exemplo, mas você sabe o básico aí de informática. Ou você nunca fez curso e sabe alguma coisa.
Então eu vou colocar onde? Em habilidades, porque habilidades eu não preciso dizer que foi algo que eu cursei, que eu tenho que comprovar, se caso, né, for pedido essa comprovação. Então eu vou colocar aqui. Então, como habilidades eu sou o quê? Uma pessoa proativa, eu sou uma pessoa comunicativa, eu sou uma pessoa que eu tenho conhecimento em informática. Então, será essas habilidades que você vai encaixar aqui. Outra coisa importante são, né, a escolaridade. Por exemplo, no caso dessa pessoa que a gente vai fazer o currículo, né, que é da Roberta, ela é uma pessoa que terminou o ensino médio, não teve muitas oportunidades e logo, né, foi aí começou a fazer um curso profissionalizante, que é o caso dela aqui na situação. Então, como é que eu vou colocar? Por último aqui, na mesma ordem que eu segui aqui das experiências, eu vou seguir a escolaridade. Então, eu vou colocar a escola onde ela estudou, o ano que ela estudou e atividades importantes que ela participou. Por exemplo, participou de gincana, de seminário, participei de quermesse, de doação voluntária. Tudo isso é importante você colocar. Fiz uma apresentação de trabalho e fui premiado. Então, você vai colocar isso aí, tá? Porque esse foi o seu marco, né? Anterior aí a um curso profissionalizante. Mas eu já fiz faculdade e estou fazendo outro curso agora. Então, você vai colocar as experiências mais recentes, certo? E as que são direcionadas, que são pertinentes à vaga que você está procurando. Então, talvez, a depender da vaga, você tenha que mudar o seu currículo aí. Por isso que é importante você mesmo fazer a edição, porque a depender da vaga, você corre lá, já faz sua edição e seu currículo está pronto. E aqui, né, a gente também vai colocar, né, o curso aí auxiliar de farmácia para os alunos, né, do Instituto Mix. Eu vou demonstrar mais ou menos como é que a gente vai fazer. Outra coisa que está super em alta em currículo é experiências voluntárias ou experiência de liderança que você tenha tido, né? Você vai descrever como foi. Então, se você, na verdade, aí fez, né, comandou alguma equipe na igreja, se você é líder em alguma situação, seja na igreja, seja de forma voluntária, ou se você fez algum tipo de doação. Aí tem pessoas que falam assim, Pro, mas eu não sou voluntária, eu nunca doei nada para ninguém. Sabe, né, no ônibus, quando a gente anda de ônibus, né, que tem lá, falam assim, aquelas pessoas que vendem canetinhas para instituições, a pessoa que vem na porta da sua casa e pede doação de alimentos ou doação de roupas para alguma instituição, então você está sendo voluntária. Você está, né, voluntariamente tomando conta da criança do seu vizinho, né, da sua vizinha. Certo? Então, isso é um trabalho voluntário. O que quer dizer trabalho voluntário? Algo que você oferece uma mão de obra e você não recebe financeiramente, né, por essa mão de obra oferecida. Então, você está trabalhando de forma voluntária. Você se voluntariou a fazer aquela atividade. Então, justamente, né, isso aí super se encaixa e você terá aí uma boa oportunidade. Então, aqui embaixo, né, você vai estar colocando aqui o seu e-mail. É muito importante, pessoal, que no e-mail de vocês, né, não tenha, tipo, gatinha.com delícia, não sei o que lá, FSA, bebezinho linda. Não, nada disso. O importante do seu e-mail é ter o seu nome. Coloque seu nome e um sobrenome. Por exemplo, o meu e-mail é Jamile dos Reis. Certo? Por quê? Porque esse é meu nome e sobrenome. Então fica mais fácil, fica mais profissional, tá? E outra, nunca coloca números, nada disso aí no seu e-mail. Tanto faz ser Gmail, Hotmail, isso não me importa. O importante é que você coloque seu e-mail. Reparou que o e-mail está aí em destaque, né? O primeiro. Outra coisa, tem aí identificador do Twitter. Olha só, não precisa você colocar Twitter, tá? Em nossa cidade, pelo menos até então, principalmente para auxiliar de farmácia, não se encaixa, tá? As pessoas não estão muito preocupadas com Twitter ainda não. Mas o que você pode colocar aí é um contato de referência. É muito importante vocês lembrarem, pessoal, que o contato de referência deve ser um contato de referência profissional e não de referência pessoal. Por exemplo, eu posso colocar meu namorado como referência? Se seu namorado é uma pessoa influente profissionalmente, é uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, você pode referir no seu currículo, né, como referência, porém, referindo à profissão dele. Por exemplo, seu namorado é motorista, digamos, de ônibus, né? Então, ele tem um respaldo profissional, um profissional que tem aí a sua qualificação. Então, você vai colocar enquanto profissional e não colocar lá meu namorado, né? Entrar em contato com meu... Não, nada disso. Coloca sempre o nome e sobrenome do contato de referência e disponibiliza o contato do seu contato de referência, né? Que aí já está falando, contato de referência. Você vai colocar o número de telefone, lembre-se sempre de colocar o DDD, tá?
Segundo aqui, vai ser o seu telefone, tá? O seu contato. Se você tiver mais de um número, é só colocar aqui embaixo um do outro, né? E aqui, pessoal, tá? Você pode estar disponibilizando o link, né? A descrição aqui de como te encontrar no Facebook. Hoje em dia, né? Esse aí tá pedindo do LinkedIn. Se você tiver um currículo cadastrado no LinkedIn, você pode colocar, mas não é tão comum para, né? Geralmente as pessoas têm esse cadastro no LinkedIn. Mas se tiver, é muito importante, tá? O LinkedIn, para quem não conhece, é um site onde você faz o cadastramento do seu currículo, certo? E as pessoas que têm, né, grandes empresas, muitas vezes vai lá no LinkedIn procurar um perfil profissional. É como se fosse um RH online, tá? Depois vocês podem estar procurando na internet. Eu não vou falar muito sobre o LinkedIn, mas é um site muito importante que tem muito respaldo profissional. E se você tiver a oportunidade de fazer o seu cadastro, faça, que realmente surte efeito. Mas vamos lá, então aqui você pode colocar outro número de telefone seu, ou você pode estar colocando, né, o seu Facebook, fazendo lembrar, pessoal, né, que as empresas hoje elas têm buscado conhecimento das redes sociais dos possíveis, né, funcionários, porque a rede social diz muito hoje sobre, né, a pessoa. Então, muitas vezes o seu currículo é perfeito, lindo, mas suas redes sociais não demonstram isso. E a empresa hoje visa não somente a vida profissional, mas a vida profissional está sempre agora associada a pessoal. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa preconceituosa, se eu sou uma pessoa que eu demonstro nas minhas redes sociais ignorância, intolerância, se eu sou uma pessoa que opino em coisas, né, diversas aí, divergentes e tudo mais, então isso vai refletir de uma certa forma negativamente para a minha vida profissional, certo? Eu sou aquela pessoa que gosta de fazer comentários, né, desnecessários ou coisas assim. Então, as empresas hoje, elas têm buscado esse conhecimento, tá, das redes sociais. Tem muitas pessoas, mas está tirando a minha privacidade, a rede social é minha, é particular. Não é particular porque está lá como pública, né? Então qualquer pessoa tem acesso e até mesmo alguém que esteja interessado em te contratar. Então é importante você aí, né, se disponibilizar a rede social, disponibilize a rede social, mas de uma forma que sua rede social esteja preparada para ser, né, visualizada aí e que não gere, né, interpretações aí diferentes, né? Sabemos que hoje em dia está muito complicado com a vida tecnológica, mas vamos lá. Então, essas são as informações que vocês podem estar dispondo. Olha só, pessoal, só para vocês terem uma ideia, olha como esse currículo ele fica, né? Olha só. Olha basicamente como esse currículo ele vai ficar. Outra dica aí que eu posso dar para vocês, né? Depois do currículo pronto, bonitinho, é vocês fazerem impressão, né, desse currículo em papel machê. Esse papel machê, pessoal, é papel machê? Não, papel cochê, desculpa, papel cochê. O papel cochê, ele é como se fosse um papelzinho de revista, tá? Um papelzinho liso, bem lisinho. E geralmente ele vai custar aí, a depender da cidade, depender do lugar, né? Ele vai custar aí uns dois e pouco cada currículo para fazer impressão. É um pouquinho caro, mas você fazendo impressão dessa forma, você não precisará colocar envelope. Mas se caso, tá? A depender da sua situação, se for colocar envelope, coloca sempre um envelope branco, tá? Coloque envelope amarelo, nem envelope marrom, nada disso. Sempre dá um ar meio um pouco complicado. Então, por questão de estética para o seu currículo, coloque sempre no envelope branco. E faça impressão nesse papel. Por quê? Quando a pessoa pegar no papel, vai pensar, poxa, olha a preocupação, tá, dessa pessoa na impressão desse currículo. Só em pegar nesse currículo já vai sentir a textura e uma qualidade. A gente sempre, pessoal, tá, dá valor a tudo aquilo que é bom e de qualidade. Então, de fato, né, um bom currículo impresso num bom papel vai transparecer aí uma boa qualidade, né, de você enquanto profissional. Então, imprime aí nesse tipo de papel. Imprime em preto e branco, tira o xerox, não tire xerox. Faça impressão colorida, tá? Importantíssimo, impressão colorida. Se falar, eu entrego 200 currículos, vai me acabar isso aí colorido. Olha só, se você está fazendo isso, mude sua tática de entrega de currículo, tá? Se você me acompanhar lá no Instagram, você vai ver que eu vou explicar um pouco mais sobre essa entrega de currículo. Então, olha só, não faz dessa forma, tá? Você só vai precisar imprimir aí, pelo menos por semana, 10 currículos, né? Até você conseguir aí o seu emprego. Não tenho dúvidas que vai conseguir com um currículo desse. Vou mostrar para vocês aqui, mais ou menos, como foi feita, né, a edição, tá? Do currículo da Roberta. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um minutinho, vamos lá, tá?
Olha só o currículo aqui da... Vamos lá. O currículo aqui da Roberta, como vai ficar. Deixa eu só abrir aqui para vocês, né, poderem, né, visualizar. O currículo. Vamos lá. O currículo aqui da Roberta. Ficou, né, gente? Um currículo muito bom. Um currículo excelente, tá? Um currículo bem feito. E eu não consigo passar, né, para outra tela, mas vamos lá. Vamos que vamos. Olha, ok. Vamos lá, passar aqui para vocês poderem, né, visualizar esse currículo. Pronto, consegui. Né, demorou um pouquinho, peço desculpas, mas vamos lá, é assim mesmo, né? Então, olha só. Roberta Queiroz, né, Santos, eu coloquei aqui, né, a inicial da Roberta. Olha que interessante, no objetivo, olha só o que foi que eu coloquei aqui para vocês. Fazer parte da equipe de funcionários da empresa, tendo o objetivo de crescer profissionalmente e de maneira produtiva, contribuindo para o desenvolvimento da organização como um todo. Esse é um objetivo padrão, tá? Um objetivo que dá para você ingressar em qualquer empresa, tá? Esse objetivo eu digitei, gente, ó, mesmo do zero, só para vocês terem ideia, né? Então, eu digitei mesmo, tá? Essa partezinha aqui. E aí, você pode já ter o seu currículozinho aí, né? O seu objetivo pronto. E aqui na experiência, olha só como foi que ficou a experiência. Então, ela teve a primeira experiência dela como vendedora, né, na Vitória, em 2018, na lojinha, tá vendo? Então, aqui foi uma loja, que o nome da loja, o nome da empresa é Vitória. Outra coisa, se vocês observarem aqui, eu tô com uma cozinha diferente. Então, ó, eu tenho que o quê? Padronizar, certo? Então, como é que eu padronizo? Existe essa barrinha aqui em cima no Word, que é chamada, né, aqui da barra de ferramentas. Então, nessa barra de ferramentas, eu vou vir aqui, eu quero mudar aqui a cor, ó, porque daqui tá mais escuro, daqui tá mais claro. Como é que eu faço isso? Então, ó, você vai ter que ter um conhecimento um pouquinho aqui de Word, certo? Para você desenvolver o seu currículo. No seu celular, você vai ter as mesmas ferramentas, né? Se você observar aqui, ó, inserir, design, layout. Mas a parte que a gente mais vai trabalhar vai ser nessa página inicial, onde aqui a gente tem, ó, aqui é a cor, aqui é onde você pode estar mudando, ó, o formato, né, da letra aqui no alfabeto, tá? Você pode estar mudando. Aqui a gente tem o negrito, que é para ficar assim, ó, mais escuro. Então, você vai ter, né, algumas opções. Aqui a gente tem a fonte e aqui a gente tem o tamanho da fonte também, que nesse processo de edição a gente vai ter que utilizar. Então, se o texto ficar um pouco maior, eu vou precisar diminuir o tamanho da fonte e tal. Então, experiência, como eu mostrei para vocês anteriormente, o currículo já é pronto. Você só encaixa, né, a sua descrição. Então, por isso que eu não mostrei para vocês aqui digitando tudo, porque senão ia demorar demais, ia ficar um vídeo muito longo. Então, na experiência que a gente tem, né, atendente de balcão, né, em 2020 aqui essa experiência dela, e foi na empresa Santos Variedades. Então, aqui eu coloquei, ó, tive a oportunidade de aprender nos diversos setores da empresa, aumentando assim a minha experiência prática das funções que um atendente de balcão deve realizar, e esta oportunidade foi de suma importância para a minha carreira profissional. Aí você falou assim, prof, foi atendente de balcão. Então, se eu colocasse lá somente, ó, atendente de balcão. O que é que o atendente de balcão faz? Depende do balcão que você trabalha, depende da empresa que você trabalha. E aí eu coloquei, ó, tive a oportunidade. Por quê? Porque foi em 2020, foi nesse ano, porém, ela já não tem mais a oportunidade. Então, ela já encerrou o seu período aí nessa empresa. Então, ela tá o quê? Sem emprego no momento, né, gente? E como vendedora, eu coloquei, ó, tive a oportunidade de exercer, né, o meu profissionalismo como gestora. Olha só, aqui não tá como vendedora. Olha a outra função aqui, ó, como gestora, vendedora, repositora. E desta maneira, esta experiência me proporcionou crescimento pessoal e profissional.
Aí tem algumas pessoas que me perguntam assim, Pro, lá na empresa onde eu trabalhava, eu limpava, né, a empresa. Por exemplo, loja de roupa, o que fazia faxina eram os funcionários, eram as vendedoras. Então, como é que eu coloco isso? Eu coloco que eu fazia a limpeza. Se você coloca isso, não vai pegar muito bem, mas eu posso colocar lá, ó. Realizei, né? Eu tive a oportunidade de exercer o meu profissionalismo como gestora, vendedora, repositora e realizava serviços diversos. Então, ao invés de serviços gerais, é serviços diversos. Por quê? Serviços diversos já vai englobar, né, uma diversidade de serviços, ou seja, vai subentender, né, o que foi esse serviço diversos. Então fica aí a critério, né, de como a pessoa vai entender e talvez essa pessoa vai te perguntar. Então isso vai criar o quê? Ó? O que é serviço diversos? Né, que essa pessoa colocou aqui. Então eu já vou aí, né, ter um interesse a mais aí nessa pessoa que conseguiu colocar aqui uma característica diferenciada, certo? Então imagine, uma pessoa que tem 2 experiências está com um currículo rico desse, tá? Olha só, na escolaridade, como eu falei para vocês, eu coloquei aqui, ó, ensino médio 2006, escola estadual Ana Brandão, tá? É fictício, viu, gente? Aí eu coloquei, ó, realizei durante meu período como discente, organização de eventos como seminários e eventos escolares. Então, foi o que a pessoa realizou durante o período ali, né? Outra coisa, no curso auxiliar de farmácia, como é que eu vou colocar isso aqui? Então, eu coloco auxiliar de farmácia, que foi o curso. Em que ano foi? Em 2019 que cursou, né? Fez, né, o curso. Começou, iniciou e finalizou em 2019. Se tivesse, né, iniciado e finalizado em 2020, começaria então em 2019, tracinho, então A, né, 2020. E aqui o nome da instituição, ou seja, Instituto Mix de Feira de Santana. Então, pode usar essa abreviatura que não tem problema, tá? Lembrando que a abreviatura a gente vai ter que colocar em maiúsculo, né? Mas aqui o título tá todo em maiúsculo. Então, eu coloquei, ó, realizei durante meu período como discente, organização de eventos como seminários e participei de aulas práticas de aferição de pressão arterial e glicemia. Nesse caso, essa pessoa aqui não participou dos estágios, né? Mas eu poderia colocar. Realizei durante meu período como discente organização de eventos como seminários e participei de aulas práticas de aferição de pressão arterial, glicemia e glicemia. E coloco aqui, ó, e tive a oportunidade de realizar estágio supervisionado em farmácias, ou então, ó, na farmácia e na UBS. Vou colocar aqui, né, qual é a UBS que geralmente a gente trabalha, né, que é a Feira 10/2, certo? Então, é na Feira 10/2 que a gente geralmente trabalha, certo? E aqui, deixa eu corrigir, tá vendo? A professora digitou errado, então aqui a gente já tem, ó, supervisionado, e a gente já tem aqui a correção, ó, para a farmácia, certo? Então, eu coloquei, ó, realizei durante meu período como discente organização de eventos como seminários e participei de aulas práticas de aferição de pressão arterial e glicemia. E tive a oportunidade de realizar estágio supervisionado na farmácia. Eu vou colocar aqui a farmácia que geralmente a gente faz, né, a nossa visita aí, certo? Na farmácia Brito, de Feira de Santana, então eu posso colocar assim. Eu coloquei em destaque, tá? Em caixa alta, né? Porque foi o local, né, que vocês fizeram aí, né? Que no caso, essa pessoa fez o estágio, então eu já coloquei em caixa alta aí para destacar, certo? Então, dessa forma vai ficar. Olha só, realizei durante meu período como discente, organização de eventos, como seminários, e participei de aulas práticas de aferição da pressão arterial e glicemia. E tive a oportunidade de realizar estágio supervisionado na farmácia Brito, de Feira de Santana, e na UBS, Feira 10/2. Então, olha só como ficou rico essa experiência, tá? Então, se eu colocasse somente auxiliar de farmácia, imagine, a pessoa não ia ter ideia que o auxiliar de farmácia teve tantas oportunidades, certo?
Porque, gente, certificação hoje em dia tá fácil ter. Difícil é ter uma boa certificação e ter boas experiências enquanto tá fazendo essa certificação. Outra coisa importante é, né, que o ensino médio já expliquei para vocês, e a gente vem aqui com as habilidades. Olha só as habilidades que a gente tem aqui, ó. Vendedora, comunicativa, alegre, proativa, habilidosa, dinâmica, recepcionista, né, auxiliar de farmácia e atendente de balcão. As habilidades que a pessoa tem. Então, eu posso colocar aqui, ó, mais, né, informática. É informática básica, que você tem aqui o conhecimento. Pronto, deixa eu só tirar aqui a caixa alta, tá? Informática básica. Já reparou que eu só vou digitando, né? Depois a gente vai fazendo aqui, né, as correções, certo? Então, quando fica vermelhinho aqui é porque a gente está fazendo alguma coisinha errada. Então, é só corrigir. Então, vendedora comunicativa, informática básica, vírgula, porque a gente continua, alegre, proativa, habilidosa, dinâmica, recepcionista. Outra coisa que a gente poderia colocar aqui, deixa eu ver se já não tem, tá? Já tem proativa. Posso colocar, ó, ágil, certo? Então, uma pessoa ágil. Ok, escrevi aqui ágil. Tá, falta uma acentuação. Então, vendedora comunicativa, ágil, vírgula, informática básica, alegre, proativa, habilidosa, dinâmica, recepcionista. Então, você vai colocar aqui, né, bastante informações aqui, mas bem resumida, tá? Então, eu não vou colocar, eu sou comunicativa porque eu me comunico com as pessoas, não precisa isso. Então, eu só coloco aqui porque a pessoa, né, subentende. E aqui a gente tá, né, com as informações, tá? Então, aqui a gente tem, né, o e-mail, por exemplo, aqui tem Bela Dai Batista, esse aqui é o e-mail de uma aluna, tá? Mas, digamos, eu coloco aqui, ó, olha só, a gente tem, né, Roberta Queiroz. Olha só o e-mail. Isso, gente, o e-mail você tem que ter feito anteriormente, né? Mas como eu tô fazendo fictício, só para vocês terem uma ideia. Então, robertaqueiroz@gmail.com. Perfeito esse e-mail. Outra coisa, né? É preferencial que você consiga colocar um contato de referência que seja aí no mesmo DDD que o seu, né? Então, vamos colocar aqui um 75 e vamos, digamos aqui que eu vou colocar como referência o meu pai, por exemplo. O meu pai, ou no caso o pai da Roberta, tá, gente? É gerente, ele é gerente. Mas como é o nome dele? Então, eu vou colocar o nome desse profissional. Como é o nome dele? Deixa eu pensar o nome do pai da Roberta. Antônio Silva. É um sobrenome comum. Então, ó, é um gerente, o nome dele é Antônio Silva e aqui está o contato dele. Então, já dá para entender que ele é um profissional de referência. Aqui está o meu contato. Outra coisa, se você quiser colocar que o seu contato é o WhatsApp, você também pode colocar. Então, ao invés de colocar o nome no WhatsApp, procura o símbolozinho do WhatsApp e coloca aqui do lado, porque vai, né, já subentender, certo? Aqui eu posso colocar, né, o Facebook. Posso pegar o link do Facebook, posso botar o link do Facebook, ou eu posso colocar aqui, ó, Facebook. Então, lá no Facebook, a pessoa vai procurar, né, a Roberta. Então, lá no Facebook, ela tá como Roberta. Deixa eu ver. Queiroz. Pronto. Roberta Queiroz. Certo? Usando o mesmo e-mail aqui da Roberta. Pronto, ok. Então, aqui a gente já tem, né, um currículo bem padronizado. Um currículo, gente, simples, tá? Mais simples, mas de qualquer forma, é um currículo de uma pessoa que não tem muitas experiências aqui profissionais. Aí, aqui para essa parte de cá, pessoal, tá? Veio aqui, ó, tá vendo que ficou um pouco maior, a experiência aqui voluntária, né? Ou de liderança. Então, olha só qual foi a experiência dela. Eu participei como doadora de alimentos e incentivadora da Igreja Católica Cristo Redentor em Feira de Santana. Então, olha só, né, que aqui já desconfigurou um pouco a formatação. O que é que eu posso fazer para que essa parte venha para cá, para que a gente não tenha um currículo de 2 páginas, tá?
Geralmente, pessoal, não é legal esse currículo de 2 páginas, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar aqui a diminuir o tamanho da fonte até essa parte aqui encaixar nessa outra aqui de cima, certo? Então, o que é que eu posso fazer? Aqui eu tô, ó. Essa aqui é a parte um pouquinho mais complicada, que você vai ter que ter um entendimento um pouquinho aqui de Word. Então, o tamanho da fonte aqui, ó, do título tá, né, 11. Deixa eu ver o tamanho da fonte aqui do texto. O tamanho da fonte do texto está 12. Então, eu vou diminuir o tamanho para 11. Vou diminuir, na verdade, para 10. Então, todo esse texto aqui eu vou diminuir para 10. Esse título, ó, tem que estar em 11, já está em 11. Então, ó, eu vou diminuir aqui para 10, certo? Eu estou selecionando aqui e fazendo a mudança. Olha só, se tiver qualquer margenzinha aqui, eu já dou uma subidinha, certo? E aqui, pronto, já conseguimos encaixar, tá vendo? Já não tem mais nada aqui embaixo. Eu já consegui encaixar tudo bonitinho aqui. Mas para o currículo não ficar desproporcional, eu vou ter que reencaixar tudo, olha só. Aqui também eu vou colocar uma fonte 10, tamanho 10, certo? Para ele ficar mais organizado. Aqui também eu vou colocar uma fonte de tamanho 10. Pronto, eu já consegui encaixar. E aqui também eu vou colocar uma fonte. Aqui nessa parte, como ele já é um outro título, e aqui o tamanho da fonte ela tá um pouquinho maior, não tem problema eu deixar um pouquinho maior também. Então, eu só vou diminuir só um pouquinho, vou botar aqui em 11. Certo? Então, o currículo aqui, né, da Roberta tá pronto, tá bonitinho. Eu vou só distanciar aqui para vocês verem o currículo, certo? Aqui é a forma de apresentação, então, basicamente, vai ficar aqui dessa forma. Vocês viram como o currículo ele ficou diferenciado, né? Olha só, né? O encaixe do currículo, o tamanho da fonte. Então, um currículo simples de uma pessoa que não tem muitas experiências, nem de escolaridade, nem experiência profissional, mas que ficou um currículo parecendo que essa pessoa é top, né? Que tem aí, né? Boas características aí enquanto profissional. Então, basicamente, é esse aqui a demonstração do currículo que eu quero fazer para vocês, certo? Eu vou, né, depois aí na capa dessa aula mostrar para vocês, né, justamente. Deixa eu abrir aqui a minha tela, porque fazer essas edições é um pouquinho complicada, né? Mas então, na capa eu vou mostrar outros modelos para vocês, mas basicamente, gente, o trabalho que vocês terão é simplesmente de abrir, né, o Word e lá vocês terão vários modelos. Qual Word que eu tenho que utilizar? Gente, o Word a partir, né, de 2013, ele já tem, né, esses modelos de currículo pronto. Então, você não vai ter dificuldade nenhuma de chegar lá, né, no Word. O Word, gente, é um aplicativo que você pode baixar no seu celular. Você vai fazer da mesma forma que eu fiz. A diferença é que você vai lá no seu touchzinho, ó, no dedo, e vai abrindo ali, vai digitando, tudo bonitinho. Se tiver qualquer palavra errada, tem um corretor, então já é configurado no padrão do Word. Qualquer celular, pessoal, tanto Android quanto iOS, tá? Ele tem como baixar. Uma coisa interessante, tá? O aplicativo é um pouquinho pesado, o Word para celular. Então, você só tem aí que talvez apagar alguma coisa, mas que vai ser extremamente útil para vocês, certo? Outra coisa importante. Nunca se esqueçam que nessa apresentação do currículo de vocês tem que ser direcionado. Lá tem várias opções, tem azul, tem lilás, tem rosa, não tem problema. Mas sempre escolha e faça a formatação, coloque uma fonte mais discreta, uma fonte que seja muito, digamos assim, legível, ou seja, que você consiga visualizar muito bem, consiga fazer uma boa leitura, tá? Uma vez eu recebi um currículo com aquelas letras como se fosse de quem fazia aquelas caligrafias antigas, né? Não sei nem o nome da fonte, mas aquelas letras desenhadas, então não fica legal. Fica legal se você for fazer uma carta para o namoradinho, alguma coisa assim, tá? Para alguma coisa de decoração, para aniversário, enfim. Mas para currículo tem que usar um padrão, né? Hoje em dia a gente pode sair aí das fontes padrões que são, né? Arial e Time, tá? Times a gente sempre geralmente usava esse tipo de fonte, mas hoje a gente pode usar outras que não fique, né, um currículo meio, digamos assim, prega, né? Então a gente vai fazer o nosso currículo aí da melhor forma.
Existe mais dicas que a senhora poderia dar sobre currículo? Sim, gente. Essa semana toda eu tô dando dicas sobre currículos aí no Instagram. A ideia dessa aula é justamente vocês pegarem o básico, que é entender aonde tem o currículo, aonde você pode fazer edição, para que você tenha aí como fazer. Então, sua dificuldade vai ser abrir o Word, achar o modelo que você quer e começar a quebrar um pouquinho a cabeça aí para fazer a edição. Não tem dificuldade, gente, tá? Ah, porém eu não entendo muito de computador, não sei nem para que lado vai nada, não sei mexer em nada. Então você vai ter que dar uma treinadazinha, tá? Existem alguns vídeos aí no YouTube que eu posso estar postando, eu vou postar junto com essa atividade para vocês, de como usar o Word, porque a minha ideia aqui não é ensinar para vocês algo relacionado à informática, tá? Embora eu tenha formação nessa área, mas não é isso que eu vim ensinar aqui para vocês. Hoje eu vim ensinar como montar essa estrutura, onde achar e mais ou menos o que vocês encaixarem para vocês terem uma ideia, certo? Durante a semana eu quero que vocês me falem aí dúvidas, né? Ô, Pro, como é que eu encaixo na minha área profissional? Como a senhora colocaria? Então, nessa parte eu vou poder te ajudar 100% aí essa semana, tá certo? Então, cola comigo, não esquece, anota tuas dúvidas, tá bom? Assiste essa aula até o final, que é para você ter a oportunidade de chegar lá no Instagram, no meu WhatsApp, lá nos grupos, e você tá perguntando, que com certeza eu vou buscar a melhor resposta e solução aí para vocês, tá bom? Então, meninas e meninos, um cheiro para vocês. Muito obrigada, né? Para quem assistiu aí até o final vai ver o agradecimento. Muito obrigada pela participação de vocês. E conta comigo essa semana que eu tô super disponível para essa situação aí de ajuda de currículo, tá certo? Então, no mais, ó, cheiro para vocês e até, né, a próxima.